Bom dia, bom dia, bom dia, meus amados irmãos e amadas irmãs. Faço você bem-vindo ao programa Palavra Falada neste dia 31 de janeiro de 2024. Hoje nós lembramos São João Bosco, presbítero, em memória. Hoje é quarta-feira, começando bem amanhã com leitura da Palavra de Deus. Hoje nós leremos o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 1 a 6. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isso? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pode fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhe as mãos. Admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos amados irmãos e amadas irmãs, na escritura de ontem nós falamos que Jesus disse que nós temos que ter fé. Fé verdadeira para acreditar nesses milagres que Jesus fazia. Acreditar ainda hoje, após 2000 anos, da sua palavra. Olha só que situação. Jesus entrou na sua cidade, na sua terra, em Nazaré. Lá estavam os discípulos, junto com ele, num dia de sábado. E ele estava ensinando na sinagoga. Muitos começaram a falar, comentar: quem que é esse homem que faz tão grandes milagres, tem grande sabedoria? Quem é esse homem? Não é ele o carpinteiro, aquele que é filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, de Judas, de Simão? E aquelas mulheres, as suas irmãs, elas não moram aqui, não são pessoas que estavam na redondeza, não estavam falando isso, falando aquilo? E todos eles ficaram admirados de ver tão grande sabedoria, tão grande conhecimento. E é interessante, meus amados irmãos e irmãs, quando nós moramos na mesma cidade, nós podemos deixar uma mensagem do Evangelho para algumas pessoas e falar de Jesus. Aí alguém vai dizer: esse cara daí nem padre é, esse cara daí não é nada na igreja, o que ele está falando? Por que ele está falando essas coisas? Por que ele está dizendo tudo isso? De onde que vem esse conhecimento desse rapaz aí? A mesma coisa que aconteceu com Jesus, porque ele era da cidade, acontece conosco, meus irmãos. Acontece comigo, com você que estuda a palavra de Deus. E ainda outro dia eu vi um padre dizendo numa homilia: o camarada precisa ter conhecimento, precisa ter isso, precisa ter aquilo, precisa ter curso disso, curso daquilo, faça curso disso, faça curso daquilo. Gente, é necessário ter sabedoria, é necessário ter conhecimento, mas o maior conhecimento é o conhecimento que vem do Espírito de Deus. O maior conhecimento é que o Espírito nos transforma a vida para fazer aquilo que é praticável aos olhos de Deus. Não somente vivenciar a palavra de Deus, mas praticar a palavra de Deus. Muitos desses homens estudados, doutores da lei, são eles os doutores da lei, porque eles têm a autoridade sacerdotal, eles têm aí a ligação com o bispo, a ligação com o arcebispo, a ligação com cardeais, a ligação com o Papa.
Então, meus queridos irmãos, eles são os doutores da lei, eles conhecem as coisas. Agora, os simples não podem ir ler um livro, fazer um curso, estudar, pesquisar e pregar a palavra de Deus e ensinar o Evangelho, ajudar, pelo menos incentivar as pessoas à leitura da palavra de Deus, a meditação do Evangelho. Você não pode fazer isso. Por quê você não pode fazer isso? Porque você não é doutor na igreja. Você não tem isso. Você não participa do grupo tal. Porque agora na igreja é o seguinte, a moda é grupinho, né? Grupinho daqui, grupinho dali, grupinho lá. Você entendeu? E a gente fica assim admirado, a gente que fica admirado, em vez de admirado, né? A gente que fica admirado de ver tanta coisa acontecendo. E a gente não pode falar, não pode... graças a Deus nós temos o canal A Palavra Falada, que está ganhando dia a dia, após um bom tempo, mesmo que seja um pequeno número, ganhando seguidores, pessoas conscientes, pessoas que sabem do que a gente está falando, do que a gente está transmitindo, e as pessoas rezam mediante aquilo que a gente fala, para perguntar para Deus se nós estamos falando a verdade aqui ou não. Não é? Porque as pessoas pensam que nós estamos pregando mentira, pregando inverdades. Tudo está dentro do catecismo da Igreja Católica, nós não estamos fugindo nada daquilo que realmente é. E pregando em cima da palavra de Deus, não fazendo sensacionalismo, mas mostrando a realidade do que nós estamos vivendo. O conhecimento, meus irmãos, vem de Deus, vem da palavra de Deus, vem da força do Espírito Santo, vem do próprio ensinamento de Jesus, do próprio Cristo que vem nos visitar, nos ensina. Meus irmãos, às vezes eles requerem de nós a fé, mas eles mesmos não têm fé. Olha, eu vivo repetindo aqui, referente a essas coisas que aconteceram com Jesus, eu vivo repetindo aqui. Algumas passagens das Escrituras estão dizendo o seguinte, que eles não entram no céu e não deixam os outros entrarem. Quer dizer, somente eles podem pregar, somente eles podem ensinar, somente eles são PhD nisso, PhD naquilo. A Bíblia diz que muitos sábios admirarão dos humildes. Aqueles que têm grande conhecimento serão colocados abaixo de nada, porque o conhecimento vai ser dado àqueles que são tidos como loucos, como revoltados, como pessoas que são subversivas, até então, entre aspas, as questões da igreja que estão sendo colocadas hoje. Hoje você não pode falar nada. Você saiu fora da caixinha, meu amigo, você é um cara revoltado, uma mulher revoltada. É desse jeito que está acontecendo. Não sei se você está aí na sua paróquia, você está aí na sua comunidade, você está percebendo isso. Padres, às vezes, pregam sem espiritualidade nenhuma. Sem espiritualidade nenhuma. Você só vê sair da boca dele política e crítica. Porque alguém, isso, aquilo na internet está fazendo isso, está fazendo aquilo, está denunciando isso. Isso não pode. Ele está dividindo a igreja. Ora, meus irmãos, nós estamos vendo o que está acontecendo. Nós não somos bobos, não. Hoje tem internet para a gente ver o que está acontecendo dentro da própria igreja. Então nós temos que atentar à palavra de Deus. Nós estamos vivendo o tempo do Apocalipse, na qual deveríamos estar focados na salvação das pessoas. Os discursos dos sacerdotes tem que ser claro, tem que ser dizer a palavra de Deus, o que tem que ser dito para a salvação das pessoas. Falar, olha, você não vai para o céu, você vai para o inferno se você não fizer isso, não fizer aquilo. Se você não rezar, se você não orar, se você não meditar a palavra de Deus, se você não, principalmente, meus irmãos, se você não praticar a palavra de Deus, que adianta, meu irmão? Que adianta, minha irmã? A gente ter a leitura, ter o conhecimento de tudo, mas não somos praticantes da palavra de Deus. A Escritura diz que nós, muitas vezes, poderemos não ser conhecidos por Jesus. Jesus pode dizer para nós, eu não os conheço, apartai de mim, vós que cometeis iniquidade. Quem é você? Eu não vos conheço. Por que não conhece? Porque você não viveu a palavra de Deus, você não praticou a palavra de Deus. É preciso nós praticarmos a palavra de Deus no dia a dia, se policiar.
escolher 100% por Jesus, não ficar aí voando, porque você pode se perder, porque vem aquele com um vento de doutrina mais ou menos do que Jesus falou e vai te levando. Hoje em dia tem tanto coach que tem por aí, tantas pessoas conhecedoras até da palavra de Deus que mesclam com as filosofias humanas e acabam levando você para o inferno. Ouça a palavra de Deus, leia a Bíblia. A Bíblia é o fundamento da igreja, porque a Bíblia foi escrita através da vivência dos apóstolos. A Bíblia é apostólica. A Bíblia é apostólica, os apóstolos nos ensinam, os seguidores de Jesus nos ensinam, o próprio Cristo nos ensina. Aí a gente fica aí voando, né? Escutando um padre dizer uma coisa ali, outro padre dizer outra coisa lá, outro padre dizer outra coisa lá. Meus irmãos, a palavra de Deus em Tiago capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça para Deus. Quer saber se aquele padre ou aquela palavra, se eu mesmo que estou aqui, estou falando a verdade, então você olha a palavra de Deus e medita a palavra de Deus do que eu estou dizendo aqui. Medita a palavra de Deus e pergunta para Deus se o que eu estou dizendo aqui hoje não é a verdade. Se eu estou polemizando, nós estamos vendo todas as coisas acontecerem. Então, portanto, na vida de Jesus aconteceu isso, na sua própria cidade. A gente não, às vezes não é aceito. As pessoas não nos dão crédito. Acha que a gente, mais um boboca falando aí, garganteando sem ter conhecimento. O mais fácil é eles nos chamar de louco. Aquele cara é louco, varrido. Tá falando, tá denunciando, garganteando aí, ele é só um. Mas a partir do momento que você começa por si próprio pesquisar o que está acontecendo, pronto. Está aí, mais um que vai saber da verdade. Aí o outro também, a mesma coisa, vai pesquisar, vai saber da realidade. Meus irmãos, muita coisa está sendo escondida de nós. E vai chegar a hora de que a verdade será revelada. Deus não deixa nada por escondido. A verdade aparece. As sujeiras debaixo do tapete vão aparecer muito brevemente e vão chocar muitos, com certeza. Vamos rezar, meus amados irmãos, amadas irmãs. Bondoso Deus, amado Pai, Criador do céu e da terra, obrigado por esta manhã de quarta-feira. Nós te pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que ilumine nossa mente, nosso coração, nosso entendimento, para podermos, Senhor Deus, ter sabedoria. Sabedoria para caminhar nessa terra, para obter conhecimento da Tua Palavra e pregar o Evangelho a todas as pessoas. Que nós nos encontrarmos, para que essas pessoas aprendam a viver a Palavra de Deus, assim como eu estou querendo aprender cada dia que passa. Assim como meus irmãos estão aqui querendo aprender também cada dia que passa em suas vidas. Ó poderoso Deus, amado Pai, o Senhor disse que muitos virão ao Senhor com a sua boca, mas seus corações estão longe de Ti. Senhor, não quero ser um desses. E eu creio que meus irmãos que estão me ouvindo também não querem ser um desses. Só rezar com a boca, mas o coração não pratica a Tua Palavra. Ó Senhor Jesus, nos ensina e nos dá espiritualidade suficiente para praticar a Tua Palavra. Nos auxilia, Senhor, com Teus santos anjos para intuir a nossa mente, que Teu Espírito caia sobre nós para podermos ser transformados e renovados como seguidores da Tua Palavra. Neste tempo tão difícil de controvérsias, nos ajuda, ó Deus poderoso, a sermos cada vez mais fiel à Tua Palavra, fiel ao Teu Evangelho, fiel ao reino de vosso Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, por esta manhã podermos levantar e ouvir a Palavra de Deus, de ler, meditar a Palavra de Deus e compartilhar com os nossos irmãos. Obrigado por este canal, ó Deus Todo-Poderoso. Esse canal é vosso. Conduzi este canal, Senhor, para que todos possam sentir nas nossas palavras, nas nossas intenções, no nosso pensamento, o Teu poder do Espírito. Poder da Tua Palavra que renova e conforta os corações. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre nos rege, nos guarde, nos governe, nos ilumine. Amém. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos vós, príncipe da milícia celeste. Pela virtude divina, precipitai ao inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo tentando perder as almas. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado na minha e na sua vida, amado irmão, amada irmã. Desejo a você uma ótima quarta-feira, com muita alegria e na prática do Evangelho cheio de paz no nosso coração. Um bom dia para você.